A gente está começando agora a terceiro encontro da disciplina de Matemática Financeira e Estatística, né? Eu vou estar retomando com vocês o conteúdo de porcentagem, para que a gente consiga reforçar bem esse conteúdo, que ele é premissa básica para que a gente consiga fazer todos os exercícios de matemática financeira daqui para frente, né? O próximo conteúdo será juros, e juros a gente tem um itemzinho lá chamado taxa, e essa taxa é em percentual, né? Então nós precisamos entender bem isso, tá? Então, retomando o conteúdo, a porcentagem é uma razão entre duas grandezas diretas, sendo que Doutor, uma delas foi... tá aparecendo só um J aqui. Sendo só... não está aparecendo a apresentação? Não, tá aparecendo um J. Tá, eu vou voltar a compartilhar com vocês, tá? Estão visualizando a apresentação agora? Agora sim. Legal, então. Então, vamos lá. Porcentagem. Porcentagem é uma razão, né? Razão, vocês já sabem, que é uma correlação de duas grandezas. E essa razão aqui da porcentagem, ela tem essa relação de duas grandezas, sendo que em uma delas, o consequente é igual a 100. Ou seja, sempre que a gente traz uma relação de proporção com o consequente 100, a gente vai acabar tendo uma mesma base para situações N, né? Como o exemplo que eu falei para vocês, se eu tenho uma granja de suínos com 100 suínos e o meu vizinho tem uma granja com 1.000 suínos, quando eu trago uma razão de porcentagem, eu vou conseguir me comparar a ele, mesmo que eu tenha uma quantidade bem menor de suínos do que ele, tá? Então, a porcentagem, ela é uma razão que a gente consegue traduzir N situações de uma forma igualitária, tá bom? Pessoal, só vou pedir para que vocês desliguem o microfone, tá? Que tá vazando um pouquinho de som, daí acaba prejudicando um pouco o áudio aqui, tá? Eu agradeço. Então, no caso, na fração, essa razão, a gente vai ter uma fração no qual o denominador será sempre 100. Então, no exemplo aqui, 5 está para 100, representa o mesmo que 5%, tá? Então, nós temos, pessoal, diferentes formas de apresentar essa razão, tá? A forma percentual, que tem esse símbolozinho aqui do porcento, né? Do percentual, 10% seria representado dessa maneira, 10 com o símbolozinho do percentual. Isso aqui é a mesma coisa de que eu apresentar essa fração. Como foi dito aqui em cima, o percentual é uma fração para 100. Então, de cada 100 unidades eu tenho 10. Então, é uma fração de 10 para 100. Vejo que eu não trouxe aqui aquela situação que o 10 está em cima e tem o tracinho e o denominador 100 está embaixo, né? Eu trouxe dessa maneira porque nos exercícios que eu estou encaminhando para vocês no Google Formulário, aqui essa representação é muito mais prática para que vocês façam, tá? Tranquilo? Em relação a 35%, né? Desculpa, só continuando. E na representação na forma decimal, eu teria 0,10. Por quê? Porque no decimal 1 é um inteiro, e esse 1 inteiro representa o 100, tá? E aqui eu estou dizendo que eu tenho 0,10, ou seja, uma fração decimal daquele 1 inteiro, tá? Em relação ao 35%, a forma de representação percentual é o 35 com o símbolozinho do percentual. Na fração é o mesmo que 35 está para 100, 35 divididos por 100. Se eu dividir 35 por 100, eu vou ter 0,35. Aí eu vou ter a representação decimal, tá? E o 2%, né, representado aqui na forma percentual com o número 2 e o símbolozinho do percentual, é o mesmo que uma fração de 2 está para 100. 2 divide por 100. Lembrem que aqui é uma divisão, né? E essa divisão de 2 para 100 resulta em 0,02. Aqui é a representação decimal. Ok? Tranquila a compreensão aqui, pessoal? Certo? Então, o encontro 3 aqui eu vou trabalhar alguns exercícios com vocês e agora eu vou jogar o exercício prático que a gente fez na aula de ontem, tá? Para que a gente dê uma repassada nele. O intuito justamente é que a gente faça os exercícios para que a gente consiga
ter essa compreensão clara, né? De como calcular e como interpretar. Estão visualizando aqui o documento do Word, encontro 2, percentagem e inflação? Sim. Tô. Sim. Legal, então. Eu Então, não tô, professor, tá aparecendo um J. Tá vendo o J? Tô. Quem é o Rian? Tá vendo o J? Thiago. Thiago? Viu, Thiago? Deixa eu finalizar aqui o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Tá. Pode ser que, de acordo com a velocidade da internet, ele dê uma travada e demore um pouco para apresentar para vocês, tá? Ok, trouxe novamente aqui. Está vendo lá, Thiago? Ainda não? Ainda não? Vamos aguardar um pouquinho. Qualquer coisa eu salvo o arquivo, fecho e tento compartilhar de novo, tá? Agora apareceu, professor. Então ele é um... Viu, professor? Oi? Tipo, bem travado aqui pra mim, tipo, fica cortando tudo as falas. Mas assim, lembrem, eu gostaria que vocês conseguissem acompanhar hoje, tá? Mas lembre que essa reunião está sendo gravada e logo na sequência eu disponibilizo para vocês, tá bom? Então procurem acompanhar, pelo menos se a imagem estiver aparecendo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Porque depois o som, na gravação, ele vai sair um som limpo, né? Como os vídeos que eu tenho encaminhado para vocês, tá? Então vamos fazer o primeiro exercício aqui, ó. Exercício número 1. A Maria comprou um forno de micro-ondas por R$ 250. Então, eu tenho R$ 250, que é o preço inicial, tá? Aí a Maria, deixa eu deixar em azulzinho aqui para facilitar a compreensão. Aí a Maria viu uma oportunidade e aí alguns meses depois ela vendeu isso por R$ 300. Aí eu estou pedindo aqui qual foi o percentual de ganho que a Maria teve, tá? A gente tem dois métodos que a gente pode calcular aqui, tá? A gente pode calcular partindo do ganho, ou a gente pode calcular isso aqui para depois chegar no ganho, tá bom? Eu vou fazer os dois exercícios para que vocês entendam aqui, tá? Então vamos lá pelo primeiro. O primeiro, eu tenho um preço inicial e a minha base para verificação, ela sempre é essa, tá? Eu sempre tenho que pegar a base inicial, que é a base principal para comparação. Então, se eu estou pedindo qual foi a porcentagem de ganho, a minha base vai ser o preço de partida, que foi o preço que ela pagou, que é o preço inicial, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma correlação de que 300 está para 250, tá? Porque a base é 250, então ela vai como denominador. E o numerador, desculpa, ele vai aqui em cima, que é o preço referencial novo, que eu quero saber o quanto que eu estou ganhando, tá? Então aqui eu vou facilitar, para facilitar a compreensão, eu vou fazer o cálculo pela representação decimal, tá? Então quando eu tenho 300 dividido por 250, eu vou ter um resultado de 1,20, correto, pessoal? Tranquilo? Multiplicando por 100, eu vou chegar num valor de 120%, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Olha, a correlação é de 300 para 250, ou seja, R$ 300 é o novo valor, o valor de venda, e 250 é o preço base, que é o preço de compra, tá? Quando eu cheguei em 120%, eu estou entendendo que esse valor aqui representa 120% desse aqui, tá? Então, aqui o que eu estou calculando é qual a representação percentual do preço de venda sobre o preço de compra, certo? Só que o que eu estou pedindo aqui é a percentagem de ganho que Maria teve, tá? Se eu sei que 300 representou 120% de 250, o que eu vou ter que fazer aqui é tirar o 1 inteiro. Por quê? Porque eu vou eliminar a base de 250 do cálculo, tá?
E aí eu vou saber quanto representa apenas a variação de 250 para 300, certo? Se 300 representa 120%, eu tiro 1. Quando eu tiro 1, aquele meu resultado de 1,20 ficou 0,20. Multiplicado por 100, ele resulta em 20%. Tá? Então, esse é o primeiro cálculo. Ele vai indicar que os 300 representam 120% de 250. Tá, mas eu não quero 300, eu quero só a variação. Então, eu sempre diminuo por 1. Por que 1? 1 inteiro representa 100. Eu tiro 100%, porque eu não quero saber a base, eu só quero a variação. Tirando a base, tirando 1, eu sei apenas a variação, 0,20, que multiplicado por 100 indica que o ganho foi de 20%. Posso também fazer um outro cálculo que é mais fácil. Esse daqui é o que eu recomendo, tá? Se eu tenho um preço de 250, de 300 de venda, diminuído por 250 que eu paguei, o lucro, o ganho da Maria foi de 50. Concorda comigo? Certo? Então aqui, qual foi o ganho? R$300, que foi o preço de venda, menos 250, que foi o preço que ela pagou, o ganho foi de R$50. Agora, eu pego esse ganho e coloco numa fração sobre os 250. Então, eu sei que R$50 foi o ganho, e esses R$50 de ganho foi em cima de um preço de 250 pago pelo micro-ondas. Agora, eu faço a divisão. 50 dividido por 250 resulta em 0,20, tá? Isso multiplicado por 100 vai resultar em 20%, ok? O que eu quero que vocês entendam aqui? Quando eu jogo nesse sistema de fração da divisão, eu sempre estou fazendo uma correlação ao 100%, que é a base, e a base sempre é o preço de partida. Nesse caso aqui, o preço ou o valor de partida seria os 250, que é o que foi pago. No primeiro modelo, eu peguei os 300 que eu tinha e os 250. Então, eu chego numa representatividade dos 300 sobre 250, tá? Agora, nesse caso, não. Nesse caso, eu calculo o ganho, então eu sei que o ganho dela foi de R$50. Agora, eu vou calcular o ganho sobre a base. O ganho dividido pelo preço inicial vai me resultar em um percentual do ganho, certo? Tranquilo? Dúvidas aqui, pessoal? Eu estou seguindo numa sequência lógica, tá? Fiquem à vontade de pontuar, certo? Vocês têm a opçãozinha ali de levante a mão, tá? Os colegas não vão ver, se vocês quiserem, você pode ali clicar, levanta a mão, aí eu posso explicar de novo. Tranquilo? Ok? Posso seguir para o próximo? Para reforçar, então, o cálculo que eu recomendo é, se eu estou pedindo qual foi o percentual de ganho, primeiro calcule qual foi o ganho, valor de venda menos valor de compra. Aí eu chego no ganho. Aí, para calcular a percentagem, eu faço aquele cálculo do 50 dividido por 250, que chega no 0,20. Eu poderia também fazer aqui um cálculo decimal, desculpa, um cálculo pela razão de 3, tá? Deixa eu até fazer isso daqui, porque eu estou vendo que vocês estão com uma cara meio de dúvida aí. Deixa eu inserir aqui uma equação. Então, eu posso dizer que, primeiro, eu quero saber qual foi o ganho, né? Então, o ganho, que é o ganho percentual, eu não tenho, que é o X%, né? X para 100, tá? É uma proporção que X está para 100, assim como 50 está para 250. Então, vejam, por que essa correlação? Porque os 250 está para 100%. E os 50, que foi o ganho, quanto que ele representa? X. Eu não sei ainda, né? Então, aqui eu vou fazer um cálculo. X vezes 250, eu tenho 250x, igual 50 vezes 100, 5.000. Se eu sei que 250 vezes o número x, vezes o x, resulta em 5.000, eu quero saber quanto resulta 1x. Então, eu levo o 250 para o outro lado dividindo. Então, x igual 5.000 divididos por 250,
aí o meu resultado vai ser x igual a 20%. Ok? Então, pessoal, qualquer um dos cálculos que vocês fizerem vai atender, tá? Mas eu sugiro que esse primeiro eu fiz para mostrar para vocês a correlação lógica entre as informações que eu tenho, né? Mas eu recomendo que vocês façam esse aqui, identifique o valor do ganho para depois ver o percentual, tá? Que está aqui. Ou vocês façam a regrinha de 3, tá? Só que assim, ó, a regra de 3, ela vai trazer essa situação aqui, ó, só que é a mesma coisa que eu fizesse apenas a divisão dos 50 por 250. Por quê? Porque é uma razão de 100, tá? A única diferença é que aqui ele já vai me dar o percentual lá no final, e nesse exemplo aqui eu vou ter uma representação decimal. Aí eu tenho que multiplicar pelo 100 para ter o 20%, tá? Tranquilo? Então vou continuar, tá? Se tiverem dúvida, vocês me chamem. Depois vocês podem rever o vídeo também. Diga. Só ter cortado um pouquinho. E Diga. quem deixou 120% ali na primeira? Então, 120%. Vou devolver a pergunta. Você acha que está certo ou está errado? Olha, aí não sei, eu acho que tá errado. Tá. Vamos entender aqui. Quem deixou 120% não está correto, por quê? Porque eu estou pedindo qual foi a percentagem do ganho que Maria teve. Quando você calculou e deixou apenas os 120%, que você fez apenas esse cálculo aqui, você está indicando quanto do preço de venda Maria vendeu. Então, Maria vendeu 120% do preço que ela pagou, tá? Só que, lembre, 120% eu estou considerando o 100%, que é o 250, e mais um percentual de ganho efetivo, tá? Então, se ela vendeu a 120% do preço que ela pagou, eu tiro os 100%, que representaria os 250, e aí eu tenho só o ganho, certo? Tranquila a compreensão aqui, Gabriel? Agora sim. Agora Tá. ficou. Vou fazer aqui para a gente representar, tá? Assim, a venda dela foi de R$300. Concorda comigo? R$300 é o todo, tá? Ela vendeu por 300. Só que ela pagou 250. Isso aqui nas empresas normalmente a gente chama de custo, né? Certo? Então ela pagou 250 e ela teve uma partezinha. Aqui é o preço pago, custo. E aqui foi o preço de venda. Ok? E essa fatiazinha aqui, ó. Essa fatiazinha aqui representa os 50. E esse 50 aqui é o quê? É o ganho, tá? Então, vejam, ela vendeu por isso aqui. Sobre esses 300 é 120% do 250, tá? Certo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Qual é a partida? A partida é o preço inicial, 250. Ela vendeu por 300, então isso aqui representa 120% disso aqui, tá? Se isso aqui é 100%, quanto é isso aqui? Certo? Então é esse cálculo que foi visto. Se isso aqui representa 120% disso, isso sendo 100%, no caso aqui é 120% sobre preço de compra, o preço de compra aqui é igual a 100%. E o ganho é igual a 20%. Por isso que eu faço esse cálculozinho aqui, ó. Esse cálculo é como se fosse menos 100%, que vai resultar nos 20%, tá? Para ficar mais fácil a compreensão, certo? Então, eu tenho um total que representa 120% do preço de partida, que é o custo que eu paguei pela mercadoria. Se aqui representa 100%, a diferença representa os 20%. Então, o ganho efetivo é os 20%. Ok?
Professor, lá nos 120, daí eu sempre vou tirar só um. Nesse exemplo, vai depender do método de cálculo que você fez, tá? Se você fez o cálculo aqui pegando o valor de venda e dividindo pelo preço de compra, chegar no 120%, você sempre vai tirar o 1 ou o 120, tá? As duas possibilidades estão certas, tá? Se eu pegar o 120 e fizer menos 1, eu vou ter 0,20 vezes 100, resulta em 20%, tá? Ou nesse exemplo, eu peguei o 1,20 multipliquei por 100, que deu 120%, menos o 100%. Isso aqui, eles têm a mesma representação, que eles indicam o 1 inteiro, que seria os 250, que é o preço de compra que eu fiz, tá? E aí, o resultado de ambos será 20%, tá bom? Certo? Pessoal, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que vocês compreendam que a gente tem diferentes métodos para chegar no cálculo, tá? Dentre esses métodos, o que eu recomendaria para vocês fazer aqui é ou a razão de 3 simples, para bater bem no martelo aqui e entender bem, ou vocês fazem esse cálculo aqui. Se eu estou pedindo o ganho, primeiro eu calculo o ganho, e daí eu faço uma divisão do ganho pelo preço de venda, tá? Então, esse é o cálculo que eu vou fazer a partir daqui, tá? Mas eu fiz 3 exemplos para vocês verem que os 3 exemplos vão dar para nós o resultado. Mas se vocês quiserem bater na tecla, vou fazer isso aqui para aprender, façam esse, certo? Tranquilo? Então, a grosso modo, o exercício é isso. Eu tenho o preço de venda, que deu 120%, tem um preço de compra, que é o 100%, e a diferença, que é os 20%, é o ganho que eu tive, tá? Então, eu estou fazendo todo esse enredo para que vocês tenham essa percepção. Se eu fizesse um cálculo, né, de 250, né, vezes 20% para tirar a prova real, né, vezes 120%, eu chegaria nos 300, tá? Se eu fizesse vezes 20%, eu chegaria no ganho de 50. Ok? Vamos para o segundo exemplo, então. João obteve ganho em uma ação civil na qual recebeu 30 mil reais. Então, o valor da ação é 30 mil reais. Essa aqui também gerou algumas dúvidas, né? Ele havia negociado pagar 20% do valor da causa ao seu advogado, tá? Então, vezes 20%. Sabendo que o advogado pagará 10% do valor que receber a título de imposto, calcule o valor líquido de imposto que o advogado receberá. Aqui tem um detalhe, pessoal, eu trouxe uma nomenclatura que é muito usual nas empresas, tá? Quando a gente fala valor líquido de imposto, é o valor que você tinha menos o imposto, tá? Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer é saber qual foi o honorário do advogado, sabendo que, deixa eu trazer aqui as informações para ficar mais fácil a compreensão, né? Então, valor da causa, os 30 mil. Então, aqui ele havia negociado pagar 20% do valor da causa ao seu advogado. Eu vou chamar isso aqui de honorário, mas seria o valor que vai ser pago para o advogado, 20%. E aí eu tenho os impostos, que são 10%, só que assim, pessoal, ele está dizendo, ó, o advogado pagará 10% do valor que receber, tá? Então, esse imposto, ele não é calculado sobre o valor da causa, é calculado sobre o valor de 20% da causa. No caso, apenas o que o advogado vai receber, tá? Então, nesse exemplo, como é que eu devo calcular? Primeiro, chegar no valor do honorário, tá? Se eu sei que o honorário do advogado vai ser uma multiplicação do valor da causa por 20%, que é o percentual que eles negociaram, eu tenho que o honorário será 30 mil, que é o valor da causa, vezes os 20%, tá? Aqui tanto faz se você fizer vezes 20% na calculadora, vezes 0,2. Lembre que a representação é igual, só muda a forma, tá? Então, 30 mil vezes 20% resulta em 6 mil reais. Ok. Eu cheguei no valor que o advogado
negociou de honorário. Esse aqui é o valor que ele receberia. Só que o advogado ele vai pagar imposto. E o imposto é igual ao honorário do advogado multiplicado por 10%. Então, para mim calcular o imposto, eu terei R$6.000 vezes 10%. 6 vezes 10% totaliza R$600. Ok, acabei de calcular o valor que o advogado vai pagar de imposto, tá? E o que eu pedia na questão? Calcule o valor líquido de imposto. Quando a gente fala líquido de imposto, estou sendo redundante, mas só fortalecer, é o valor do honorário menos os impostos pagos. Então, aqui eu já tenho um terceiro cálculo. Deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de compreender, tá? Aqui eu já tenho um terceiro cálculo. E esse cálculo vai ser o quê? Honorário menos os impostos. Isso vai me dar o quê? Vai dar o valor líquido de impostos. Ok a compreensão? Então, o valor líquido de impostos será o valor do honorário que o advogado receberia menos o imposto. Então, o valor líquido de imposto vai ser o valor do honorário, foi calculado aqui em cima, 6.000. Menos o valor do imposto, R$600. Quanto que ele vai receber líquido de imposto? 5.400. Ok? Então, assim, esse exercício visa mostrar para vocês o uso do percentual com percentual, tá? Então, eu primeiro calculei o honorário, depois calculei quanto de imposto o advogado vai pagar e, por fim, deduzindo do valor que ele recebeu do cliente, o valor que ele vai pagar de imposto, eu chego no valor líquido de imposto. Ok? Legal, pessoal? Podemos seguir em frente? Alguma dúvida quanto a isso? Então, vamos continuar. Questão 3. Fernando comprou um tênis e pagou à vista. A loja estava com uma promoção nos tênis e concedeu 15% de desconto ao Fernando. Sabendo que o preço deste tênis era 180, quanto Fernando pagou pelo tênis? Pessoal, eu tenho que o valor a prazo do tênis era 180. Desconto foi de 15%, tá? E agora eu quero saber qual que é o valor pago. Ok? Eu posso jogar aqui na regrinha matemática que o valor do desconto vai ser o valor do bem menos o desconto que foi recebido dele, tá? Então, se eu fizesse uma formulazinha, eu teria aqui o valor pago será igual ao valor a prazo menos a multiplicação do valor a prazo pela taxa de desconto, ok? Então, o valor pago será igual a 180, que diminui o valor de 180 multiplicado por 15% de desconto. Valor pago será igual a 180 menos o valor que ele teve de desconto foi os 180 vezes os 15%, tá? Que daria R$27. Então, o valor pago será igual a 180 menos 27, 153. Ok? Tranquilo aqui a compreensão? Eu poderia também fazer o cálculo só daqui, ó. Só que aqui eu estou chegando apenas no valor do desconto. Só que eu tenho que deduzir o valor que era o valor a prazo, tá? Para que eu consiga chegar nesse resultado. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Então vamos em frente. Preço médio do pão francês é vendido nas ruas de São Paulo por R$ 7,90 ao quilo.
em média, tá? Esses são números reais, tá, pessoal? Sabendo que há 10 anos o preço desse item era de R$ 4,45, calcule o percentual deste aumento. Então, vamos lá. O preço antigo, vamos chamar assim, seria de R$ 4,45. O preço atual será de R$ 7,90. Qual é o percentual de aumento? Não sei. Quero saber, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que eu faço? Qual é a formulazinha que eu faço? Opa, faltou um R aqui. Nesse caso, o percentual de aumento será igual ao preço atual que divide o preço anterior, tá? Aqui eu estou simplificando também a fórmula, mas lembre-se, a base que eu tenho veja, igual ao exercício 1, eu tinha um preço lá atrás e eu tenho um preço hoje. Eu quero saber desse aqui para esse, quanto aumentou? Então, se eu quero saber deste para esse aqui será o meu denominador e esse o meu numerador na fração, tá? Então, por isso que eu faço a divisão do preço atual pelo preço anterior, ok? Então, nesse caso, o percentual de aumento será o preço atual, que é quanto? R$ 7,90, que divide o preço anterior, que é R$ 4,45. Então, o percentual de aumento será R$ 7,90, que divide 4,45, eu vou ter 1,77, tá? Nesse caso, basta multiplicar por 100. Eu chego em 177% de aumento, ok? Tranquilo? Isso aqui, pessoal, é como se eu fizesse uma regra de 3 simples, fazendo essa correlação também, tá? Só explicando a regra de 3, como é que ela funcionaria. É como se eu tivesse x está para 100, assim como R$ 7,90 está para R$ 4,45. Isso aqui vai ser igual a 4,45x igual a 790. Passo o x para lá dividindo. Terei que 790 divide 4,45 é igual a 790 dividido por 4,45 dá 177. Na verdade, ele dá os 52, tá? Aqui, na verdade, se eu fosse fazer o cálculo, ele daria 52 também, tá? Aqui eu suprimi só trabalhei com 2 dígitos. Qual a diferença dessas formas, pessoal? Essa aqui é uma simplificação dessa, tá? Essa aqui eu faço a regra de 3 simples, como a gente aprendeu no método 1, na qual eu coloco a correlação do percentual e os números que eu tenho. Lembrem, isso aqui é uma proporção. Como eu faço uma proporção em relação à condição de 1 para 100, esse número sempre vai aparecer em percentual, tá? Só que nesse caso aqui é uma simplificação. Eu pego, já que eu tenho essa correlação aqui, eu pego apenas essa parte, faço essa divisão e chego num resultado. Só que esse resultado vai ser um resultado decimal. E eu quero apresentar na condição percentual. Aí eu multiplico por 100 para chegar no 177%, tá? Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui, esse aqui é o que eu chamei na aula de método 2, e esse aqui é o que eu chamei de método 1, lá na aula teórica, né? Os dois estão certos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tive alunos que responderam assim e teve alunos que responderam assim. Os dois estão certos. O único detalhe é que vocês têm que atentar ao fato de que se vocês fizerem a regra de 3 simples, ele já está numa proporção de 100%. Então, o resultado ele já vai ser em percentual. Aqui não.
aqui ele vai te dar uma forma de apresentação decimal. E a decimal eu tenho que converter para uma razão de 100. Aí eu vou ter que pegar aquele resultado, multiplicar por 100, para aí sim ter o percentual. Certo? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Então vamos continuar. Júlia comprou uma TV de 40 polegadas. O preço desta TV era 1.280 à vista. Júlia não tinha dinheiro para comprar o item à vista, por isso fez no crediário. Porém, na compra a prazo, no crediário, a loja incluiu 18% de aumento sobre o preço à vista. Quanto Júlia pagará pela televisão? Pessoal, essa formulazinha, ela é um pouquinho diferente dessa daqui, ó. Dessa do que o João obteve, desculpa, deixa eu localizar, essa aqui, ó, que o Fernando obteve o desconto. Eu vou trazer aqui para vocês acompanharem o raciocínio, tá? No caso, lá em cima, o João teve desconto. Aqui, a Júlia, ela não teve desconto, ela teve acréscimo, tá? Lembram desses termos? A gente já ouviu eles em aula online, tá? Desculpa, vídeo aula. Acréscimo é que você vai acrescer sobre o valor base, desconto que você vai tirar do valor base. Então, nesse exemplo, eu trouxe a fórmula, agora eu vou, no caso, substituir ela, né? O preço da TV era à vista. Então, nós temos o preço à vista. Era 1.280. 280. Porém, a Júlia não pagou à vista, teve que pagar a prazo. A loja, ela não deu um desconto, ela fez um acréscimo. E esse acréscimo foi de 18%, tá? Então, como é que muda a nossa formulazinha? Aqui eu vou ter o valor pago, que vai ser igual ao valor à vista. Só que lembre-se, o desconto eu diminuo, o acréscimo eu somo, tá? Então, eu vou somar o valor à vista multiplicado pela taxa de acréscimo, certo? Tranquila a compreensão até aqui? Lá em cima no desconto eu diminuí a multiplicação pela taxa de desconto. Aqui eu pego o preço e eu somo o valor do acréscimo. E o acréscimo é essa formulazinha aqui. É o valor à vista mais a taxa do acréscimo. Somando com o valor à vista, eu vou ter o valor pago, ok? Então, vamos lá. Vou limpar aqui para não ter confusão. Então, eu tenho um valor à vista, 1.280, que soma os mesmos 1.280 multiplicado por 18%. 150, soma. Qual é o valor do acréscimo que eu tive? 1.280, que é o valor base à vista, vezes 18%. Dá R$230 com 40 centavos, tá? 1.280 mais 230 com 40, eu tenho 1.510 com 40. Ok, pessoal? Tranquilo? Estão vendo como eu estou tratando várias situações de problema? Lá em cima eu tive o desconto, aqui eu tive o acréscimo. A formulazinha do desconto, né? Ela é o valor do produto à vista menos o desconto. No caso da formulazinha do acréscimo, é o valor à vista mais o acréscimo. E como é que eu calculo o acréscimo ou desconto? Eu prego o preço base que eu tenho e multiplico pelo percentual, tá? O único detalhe que o desconto diminui e o acréscimo soma. Legal? Alguém abriu o microfone aqui? Tem alguma dúvida? Não é dúvida, professor. Diga, Ana. Eu fiz de outro jeito e consegui chegar nesse resultado. Eu não lembro como que eu fiz, mas eu consegui chegar. Tá, legal. Eu vou pedir para vocês sempre coloquem a fórmula junto com o exercício, tá? Que daí eu consigo depois devolver para vocês se porventura foi uma fórmula meio mágica aí ou se foi uma lógica legal, tá? Ana, pode ser que o cálculo que você tenha feito esteja correto. Como eu mostrei para vocês no primeiro exemplo, ele foi um pouquinho confuso, eu entendo, mas eu mostrei que vocês têm 3 métodos para calcular, tá? Então, assim, o importante para mim é como você vai chegar no resultado.
Se você vai optar por calcular o primeiro método lá, que você acresceu e daí diminuiu 1, se você vai calcular o segundo, que você calcula o valor do ganho, né, e faz o cálculo a partir dele, ou o terceiro, que você coloca uma regrinha de 3, tranquilo. O importante é você chegar no resultado e entender se ele tem lógica, tá? O que eu estou querendo falar em relação à lógica? Pessoal, uma coisinha que vocês podem ver, não vou falar tirar a prova dos 9 aqui, mas veja se faz sentido. Se a loja acrescentou 18% sobre um preço de vista de 1.250, ou seja, ela aumentou, está aqui escrito, ó, incluiu 18% de aumento. Na opinião de vocês, ela pagaria mais ou menos? Numa visão bem simplista aqui, né? Se eu tenho um valor à vista e eu paguei a prazo e teve 18% de aumento, o valor tem que ser no mínimo maior que esse, tá? E nós tivemos algumas resoluções que o valor era menor, tá? Pessoal, não tem problema errar. O importante é vocês se esforçar para compreender. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que vocês podem fazer uma correlação. Nesse caso, se teve aumento, o valor vai ser maior que os 1.280, né? Então, de cara, se o valor deu menor, já não faz sentido, tá? Então, você tem como ir tirando a prova dos 9 se quiser também, tá bom? Pessoal, a questão 6, ela também, pelo que eu vi, ela teve algumas dúvidas, tá? Então, aqui eu tenho o valor... Opa! Eu tenho o valor a prazo da camiseta, né? Uma camiseta custa R$80. Então, o valor a prazo é R$80. Pagando à vista, a mesma camiseta custará 50. Então, o valor à vista é igual a 50. Qual o percentual de desconto oferecido pela loja nesta camiseta? Então, o desconto eu não sei. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês 2 métodos que vocês poderiam estar tratando aqui, tá? Esse é um detalhe importante, que a minha base de partida é o preço a prazo, eu tenho R$80, eu paguei 50, tá? Se eu fizer um cálculo dos 50 pelos 80, eu vou chegar em quanto os 50 representam dos 80, tá? Então, eu vou ter uma dificuldade para saber qual o percentual do desconto, tá? E eu também posso fazer um cálculozinho para saber qual foi o valor do desconto, que eu tenho ele aqui, tá? Então, o valor do meu desconto foi 50 menos 80, tá? Ou melhor, os 80 menos os 50, tá? Então, valor do desconto é igual valor a prazo menos o valor à vista, tá? Então, o valor do desconto será os R$80 menos os 50, que resulta em 30, beleza? Então, eu não tenho o percentual, né? Qual o percentual de desconto oferecido pela loja nessa camiseta é o que eu quero obter, tá? Mas eu consigo calcular o valor do desconto, tá? Eu não tenho o percentual, mas eu tenho como calcular o valor, que é os 80 menos o 50, tá bom? Então, para mim calcular o percentual do desconto, eu vou calcular eu vou pegar o preço, eu acho que vou fazer uma formulazinha, vai ficar mais fácil aqui, ó. Preço, valor a prazo, menos valor à vista, que divide, né, uma representação fracionária aqui, o valor a prazo. Então, nesse caso, eu tenho que o valor a prazo será R$80, o valor à vista será 50, e eu vou dividir pelo valor a prazo esse resultado. Então, o meu percentual de desconto será os 30, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Para ficar mais fácil a compreensão de vocês numa formulazinha matemática, tá?
os 30 eu calculei aqui, então eu tenho o valor do desconto. Então, isso aqui nada mais é esse valor a prazo menos valor à vista, para mim chegar no valor do desconto, os R$30. E esses R$30 eu vou dividir pelos 80, tá? Fazendo essa divisão dos 30 dividido por 80, eu vou chegar em 0,375, representação decimal. Multiplicado por 100, eu chego nos 37,5%, tá? Esse número 6 aqui, pessoal, essa questão, o problema é muito parecida com a número 1, tá? A única diferença é que a número 1, ela tem um preço de partida e ela ganhou mais, ou seja, ela teve um acréscimo, tá? E aqui, na verdade, o valor da camiseta era maior e a pessoa pagou menos. Então, nesse caso, eu teria um desconto, tá? Agora, para saber o valor do acréscimo, a gente tem que primeiro calcular o ganho. Aqui, a gente faz o inverso. Primeiro, a gente calcula o desconto, tá? E a formulazinha nada mais é do que você fazer o valor a prazo menos o valor à vista, que isso daqui nada mais é do que o valor do desconto, tá? Valor do desconto. Legal? Tranquilo? Então, o valor a prazo menos o valor à vista é igual ao valor do desconto. Calculou o valor do desconto, divide pela base. A base é o quê? É o preço de partida. O preço a prazo que eu tinha, os R$80. Fazendo uma divisão dos 30 pelos 80, você vai chegar no 0,375 multiplicado por 100. Você pode identificar que o desconto foi de 37,5%. Certo? Dúvida aqui, pessoal? Não? Então tá bom. Vamos continuar. Próximo. Há 20 anos, um terreno de 450 metros quadrados em Freiburgo era vendido por R$20 mil. A inflação acumulada neste bem até hoje é de 500%. Sabendo disso, qual o preço médio atual desse tipo de terreno em Freiburgo? Então, eu tenho o valor antigo, vamos chamar assim, para a gente entender a variação ao longo do tempo. Seria os R$20 mil. Valor atual, eu não sei, quero saber. E a inflação é de 500%, tá? Essa inflação, pessoal, entendo aqui, ó. A inflação nada mais é do que um acréscimo, tá? Vocês já estudaram, leram, né, aquele artigo lá que eu mandei para vocês, e aquele artigo ele falava que nós temos a inflação como um acréscimo. Vocês lembram bem a inflação é o aumento médio dos bens, então é um acréscimo. Se eu falasse deflação, tá? Isso no artigo é que eu queria que vocês entendessem. Deflação é desconto, tá? Mas nesse caso eu estou dizendo que a inflação acumulada é de 500%. Aí como é que eu vou chegar no valor atual? O valor atual será igual valor antigo multiplicado pela inflação. Só isso, tá? O meu valor atual será qual, então? Os R$20 mil multiplicado pelos 500%. O valor atual será 20 vezes 500, R$100 mil. Tá? Teve alguns que colocaram 120. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala em inflação, a gente não parte do valor e acrescenta a variação da inflação. Não, a inflação ela já vai te dar o valor final. Tranquilo? Então, eu não preciso fazer a fórmula. Ó, isso aqui não está certo, só vou fazer para vocês entenderem. A fórmula que alguns fizeram era valor antigo somado ao valor antigo vezes inflação, né? Então, você pega o valor que você tinha mais um aumento. Não, não é isso. Isso daqui está errado, tá? Legal? Então, isso daqui não está certo, tá? A fórmula para você calcular a inflação é essa aqui, ó. O valor atual vai ser o valor antigo vezes a inflação, direto, tá? Por quê, pessoal? Porque esses 500%, aqui vai uma questão interpretativa, ó. 500% nada mais é do que 5 unidades na condição decimal, tá?
Então, é como se você estivesse multiplicando a tua base por 5. 20 vezes 5, 100, tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? Ok quanto à compreensão disso? Então, tá bom. Vamos continuar. Próximo exemplo. Temos mais 2 aí. Esse aqui, pelo que eu vi, todos acertaram, né? Um fichário tem 25 fichas numeradas, né? Então, total de fichas é igual a 25. Sendo que 52% dessas fichas estão etiquetadas com número par. Então, vamos chamar aqui de percentual de fichas com número par. Será igual a 52. Será igual a 52%. Quantas fichas tem a etiqueta com número de par? Número de fichas com número par. Não sei. Número de fichas com número ímpar. Também não sei. Então, aqui, pessoal, guardadas as devidas proporções como a gente tivesse duas incógnitas, né? Então, a gente primeiro calcula uma para depois calcular outra. Então, como é que eu vou chegar no número de fichas número par, né? Eu faço uma multiplicação do total de fichas pelo percentual de fichas com número par. Essas a grande maioria acertou, tá? Então, acho que é bem tranquilo. Então, o número de fichas com o número par será igual total de fichas 25 vezes 52%. Lá na calculadora de vocês, pessoal, vocês podem fazer 25 vezes 52%, clica no botãozinho do percentual, ou vocês lembram que isso daqui é a mesma coisa que 52% é 0,52. Então, vocês podem fazer uma multiplicação de 25 vezes 0,52, tá? Então, 5 fichas, 52%, resulta em número de fichas par igual a 13. Agora, para saber o número de fichas ímpares, é bem tranquilo, né? Eu precisei fazer o cálculo do número par porque eu tinha o percentual apenas do número par. Agora, basta que eu pegue o número total e diminua o número de fichas com número par, tá? Então, o número de fichas com número ímpar será igual a 25 menos 13, tá? Isso aqui será igual a 12, tá? Quantas fichas tem etiqueta número par? Quantas fichas tem etiqueta com número ímpar? Consegui responder. Com número par são 13 fichas, com número ímpar 12. Tranquilo? Agora, indo para nosso último cálculo aqui, com a inflação, um comerciante precisou reajustar o preço do material escolar em 25%. Então, reajuste, percentual de reajuste, será de 25%. O preço atual, considerando que o caderno custava R$ 8,40, novo. Qual será o novo preço desse caderno? Esse aqui que eu quero saber, tá? Certo? Então, a formulazinha disso aqui vai ser qual, pessoal? O preço novo, ele vai ser igual a o preço atual. Aqui é o conceito do acréscimo, tá, pessoal? Voltando. Preço atual mais acréscimo, o preço atual multiplicado pelo percentual de reajuste. Tá? Então, preço novo será igual preço atual 8,40 mais o preço atual de 8,40 multiplicado pelo percentual de reajuste de 25%. Então, o novo preço será 8,40 mais 8,40 vezes 25%. 8,40 vezes 25%, ou
8,40 vezes 0,25, né? Ele vai totalizar 2,10. Então, o preço novo será igual a 2,10 mais 8,40 mais 2,10, 10,50. Certo? O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Eu quero aplicar um reajuste de 25%. Então, eu vou acrescer ao preço que eu tenho. Então, eu sempre vou ter por base o preço que eu tenho, mais o valor de reajuste. Isso aqui vai me dar o valor do reajuste, tá? O preço mais o percentual de reajuste vai me dar o valor do reajuste, tá? Preço vezes 25%. Esse aqui é o valor do reajuste. O que é o reajuste? É o valor que eu tenho que acrescentar, aumentar, tá? Só que eu aumento em quê? Eu aumento no preço que eu tinha. Então, eu vou pegar o preço que eu tinha, mais o reajuste, e aí eu chego no preço novo, 10,50. Ok? Dúvidas aí? Então, beleza. E por fim, pessoal, a questão do artigo, eu encaminhei para vocês um artigo para que a gente não fique só no número, né? Nos cálculos. O que eu queria que vocês fizessem fazendo a leitura desse artigo? Entender o que a gente tem de impacto da inflação e os efeitos que ela tem no dia a dia. De forma sucinta, né? Inflação é o aumento médio dos preços. Uma coisa que eu queria que vocês olhassem ali é, se o salário não aumentar e o preço das coisas aumentarem, a gente perde poder de compra. A gente compra menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro, tá? Então, vocês viram no exemplo que eu citei lá, né? Um carro popular lá em 94, no início do Plano Real, ele custava R$ 7.500. Que bom que fosse esse valor hoje, né? Hoje um carro popular sai por 60, 70 mil. Então a gente vê que nesse período a inflação chegou a quase 1.000%, tá? Então, esse ponto. Mas assim, a inflação é sempre ruim? Não. Vocês viram o exemplo do Japão, que o Japão tem deflação. Quando há deflação, as pessoas não compram, elas guardam o dinheiro, por quê? Porque deflação é diminuição. Então, o preço das coisas baixam. Baixam por quê? Porque tem menos gente comprando. Menos gente comprando, assim, por que eu vou comprar um produto hoje se amanhã vai estar mais barato? Vou segurar o dinheiro. Aí o pessoal poupa, não compra, aí não tendo consumo, as empresas não têm o que produzir, não tendo o que produzir, elas demitem, e demitindo, cria uma condição de desemprego, tá? Então, assim, o Brasil ele tem o problema da inflação. Aqui o pessoal sempre quer reajustar o preço para cima. Já em alguns países como é o Japão, eles têm a deflação. Os preços sempre estão caindo, eles sempre têm que criar mecanismos para fazer o preço subir. Então, os extremos sempre são complicados. A inflação não é bom e a deflação não é boa. Então, sempre se busca uma correlação mais fácil. E um outro ponto também, aí é um pouquinho de economia, né? Se a inflação dentro do país, aqui dentro do Brasil, for maior que a inflação no mundo, o aumento médio do preço das coisas aqui for maior que o aumento do preço médio das coisas fora, e esse aumento pode ser por N fatores, política do governo, pode ser aumento do custo de mão de obra, pode ser aumento do custo da matéria-prima, enfim, o produto do Brasil vai ficar mais caro, e aí o pessoal deixa de comprar produto brasileiro, deixa de comprar, as empresas deixam de produzir, a demissão, a recessão e há um monte de fatores, tá? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Próxima vez que eu mandar um artigo para vocês, eu peço que vocês leiam, e quando eu falo em síntese, é para que vocês coloquem ali as ideias de vocês. Por quê? Porque o intuito é que vocês leiam e entendam, tá? Teve muita gente que colocou, e isso é legal, tá bom? Não precisa buscar outras explicações. Trata apenas aquilo que a gente está pedindo. Faz uma síntese das ideias nele apresentadas. Certinho, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? Uma revisão de percentual para que vocês entendam bem. Eu vou encaminhar agora um exercício muito parecido com esse que a gente fez, para que vocês exercitem novamente. E a minha ideia na segunda-feira é trabalhar com vocês sobre juros, ok? Alguma pergunta? Não? Então tá bom. Vou parar a gravação aqui. Depois eu disponibilizo para vocês.